Olá pessoal, tudo bom? Sexto ano? E aí? Tudo tranquilo? Eu espero que sim, né? Espero que sim. Bom, semana passada nós tivemos sobre a questão das relações entre as pessoas, né? O estabelecimento de relações entre as pessoas. Você conseguiu fazer atividade? Espero que sim. Manda a resposta, não te esquece, hein? Te lembra que nós precisamos dos trabalhos de vocês, né? Para que a gente possa também avaliar e você tenha a sua notinha no final do bimestre. Beleza? Muito bem. Hoje o nosso tema é o olhar e a imaginação, né? Nós vimos na aula passada que olhar é estabelecer relações, né? Que é abrir janelas entre nós e o mundo que nos cerca, certo? E olhar e imaginar é também como fotografar, recolher e registrar imagens daquilo que nós percebemos no mundo, né? O olhar é como uma janela. Nós olhamos e nós imaginamos, a nossa imaginação é como uma janela, ou seja, uma janela do pensamento. E nessa janela do pensamento não existem limites, né? Quando essa janela se abre, o que nós imaginamos de alguma maneira se torna visível e perceptível, né? Nós podemos tocar, nós podemos perceber, mas isso só é possível para quem cria essa imaginação. Quando eu imagino algo, só eu consigo perceber, só eu consigo tocar, só eu consigo realmente vivenciar isso, tá? Só eu consigo ver o que realmente eu criei. A outra pessoa só poderá perceber o que eu criei ou imaginar de alguma forma o que eu criei se eu contar com detalhes aquilo que eu imaginei. Certo? Então vamos lá. Seguindo aqui nossa apostila, essa imaginação, ela pode ser despertada por um olhar curioso que nos leva a fazer perguntas e a buscar respostas. Então tudo aquilo que nós não conhecemos ou conhecemos em parte, nós fazemos perguntas e todos nós somos assim. Eu sou assim, você é assim. Alguém pode dizer, eu não faço perguntas. Talvez não de forma audível, tá? Mas de forma imaginária. Você está se perguntando como, por quê? Você faz, eu tenho certeza. De uma forma sutil, de uma forma silenciosa, você faz esse questionamento. E isso é natural. É natural. Não tem, ninguém escapa disso, né? E essa imaginação, então, ela nos faz abrir janelas. Janelas após janelas. Essas janelas, elas fazem um trabalho primordial, né? Eu imagino, uma janela se abre. Uma janela. Que janela é essa? Só você sabe. Só você. Ninguém mais. Porque é o pensamento. A janela do pensamento. Eu muitas vezes já me peguei pensando assim, puxa vida, como eu queria ser um bom programador de informática. Eu gosto tanto, mas eu sei tão pouco, praticamente nada. Eu só sei usar. Algumas coisinhas eu faço. Mas o meu pensamento rola assim, puxa. Eu estou falando em voz alta, né? Mas eu penso assim, por que eu não aproveitei melhor? Não era para ser. Muito bem. Pessoal, vamos para a nossa apostila. Vamos para a página 10, tá? O quadro verde. Verde da esperança. É a esperança de que esses momentos ruins que estamos passando
passem rapidamente, que nem um passarinho voando. Ah, um passarinho voando. Uau, 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 vamos embora. Ah, tchau para você, problema. Mas nós vamos chegar lá. Né? Com fé em Deus, nós vamos chegar lá. Agora, esta hora de filosofar são 1, 2, 3, 4 perguntas que eu quero que vocês façam com o pessoal de casa. Né? Com o pessoal de casa. Ouviu bem? Olha só, quais são elas? Se alguém lhe pedir que imagine sua casa, você vai criar ou vai lembrar? Quando alguém perguntar, imagine sua casa. Você vai criar essa casa ou você vai lembrar de como é sua casa? Tá? Se alguém lhe pedir que imagine suas próximas férias, você vai sonhar com essas férias ou você vai inventar essas férias? Se alguém lhe pedir que imagine como acontece algo na natureza, você vai pesquisar ou vai criar uma hipótese? Você vai pesquisar como isso acontece na natureza ou você vai imaginar, eu acho que... eu acho o seguinte, eu acho que a árvore morre porque ela está ficando muito velha, não é porque ela é cortada. Ela vive 2, 3 anos, ela morre sozinha. Dificilmente nós vimos na natureza que as árvores centenárias, né, árvores de 300, 400 anos, não morrem a não ser que algo aconteça, algo seja feito para que essa árvore seja impedida de continuar a sua vida. Né? A natureza, ela se recompõe muito rapidamente. É lógico que nós vemos que as folhas caem o tempo inteiro. Qual é o propósito disso? Pesquisa, pesquisa. É claro que provavelmente você já tem estudado isso, né? Ótimo, que bom. Por quê? Pesquisa, por que as folhas caem e o que acontece depois que elas caem? Né? O que acontece lá no chão? Ótima pergunta, né? Muito bem. E a última, se alguém lhe pedir quando imagina... Se alguém lhe pedir que imagine o seu futuro, você vai fantasiar esse futuro ou você vai planejar esse futuro? Futuro. Futuro, Você quer ser aviador, piloto, você quer ser engenheiro, médico, dentista, advogado, não importa qual é o seu sonho. Você está imaginando um futuro para você. E imaginando esse futuro, você está fantasiando apenas? Você vai apenas fantasiar? Eu quero ser piloto de avião, mas nunca vai procurar fazer uma brevet. Né? Nunca vai. Você quer ser médico? Você nunca vai estudar para entrar numa faculdade? Pois é. Você quer ser piloto de motocross, mas tem medo de andar de moto? Então você pode apenas fantasiar o seu futuro. Isso é fantasiar o futuro apenas. Você fala de algo que você quer, mas você não faz para planejar. Você precisa planejar o seu futuro. Eu quero ser piloto de motocross. E diga, então eu tenho que aprender a pilotar. Quanto mais cedo eu puder pilotar. Existe uma idade mínima, né, para poder pilotar na rua. Mas dentro de um esporte, né, de repente você consegue aprender mais cedo. Você vai planejar, você vai aprender a pilotar, você vai procurar uma pista, você vai procurar instrutores, vai aprender a controlar a sua máquina. Você quer ser médico, você vai pesquisar sobre medicina, você vai se informar sobre técnicas de cirurgia, você vai se informar sobre os remédios novos que estão saindo, você vai... N coisas, você vai planejar. Você não vai apenas fantasiar o seu futuro. Muito bem. Então tá. Depois disso, nós temos... Então agora um exercício legal. Além disso, né? Nesse exercício do quadrinho verde, né? Vamos voltar um pouquinho ali. Esse quadrinho verde aqui, ó. Esse quadrinho verde. Vocês vão trocar ideias com o pessoal de casa, tá? Pessoal de casa, da família. E aí vocês vão tomar nota das respostas que eles vão dar para vocês, ok? Então, agora voltando para a apostila, a atividade seguinte.
Nós temos 2, 4, 6, 8, 10 palavras. 10 palavras, olha ali. 10 palavras. Confuso, criativo, distraído, fantasioso, inteligente, louco, mentiroso, perdido, sábio, sonhador. Nossa, 10 palavras. Mas são palavras. Palavras que podem fazer ou não sentido para você. Você quer que elas sejam positivas ou negativas? Tem alguma palavra negativa no meio? Trabalha para que você não seja, né, taxado como tal. Tá? Você quer ser conhecido como uma pessoa confusa? Que não sabe o que quer fazer da vida? Você quer ser alguém tido como criativo? Eu preciso fazer quero fazer uma roda quadrada. Eu vou falar com fulano de tal. Ou você quer ser conhecido como alguém que é distraído? Fulano! Oi, é comigo? Você quer ser alguém conhecido como fantasioso? Nossa, se eu tivesse uma bicicleta daquela cor, se eu tivesse um violão daquele jeito, se eu tivesse uma moto... Peraí, só fantasiar? Será que é legal só ficar fantasiando as coisas? Ou você quer ser conhecido como alguém inteligente? Uau! Legal, né? Inteligente. Louco? Longe de mim. Mentiroso? Pior ainda. Perdido? Sábio? Opa! Sábio é bom. Sonhador é um pouquinho. Fantasioso também. Depende. Se nós tivermos a medida certa das coisas positivas, ser sonhador, ser sábio, ser fantasioso, inteligente, criativo, não quer dizer que nós sejamos pessoas que não sabem o que querem da vida. Temos que ter a medida certa de tudo. Agora, evitar a loucura, evitar a mentira, evitar a questão de ficar confuso. Tá? Eu posso ter uma dúvida em certos momentos da vida, sim, é normal, mas não o tempo inteiro. Bom, você vai pegar uma dessas palavras, né, e vai completar. Quem imagina muito que palavra você vai utilizar aqui de cima? E embaixo você vai completar, né, escrevendo por quê. Você vai ter que criar uma resposta agora. Certo? Muito bem. Então, rolando a tela. Depois que você realizar essa questão, você vai para a questão 3, na realidade. Você vai dialogar com o pessoal de casa sobre estas palavras aqui, confuso, criativo, distraído, fantasioso, tá? Essas 10 palavras, ok? E agora, você vai fazer o quê? Depois de mencionar, colocar essas palavras para o pessoal de casa, esperar que eles falem sobre essas palavras, né? Só depois disso é que você vai completar a questão 3 e a questão 4. Olha só depois que você comentar com o pessoal de casa as 10 palavrinhas dos quadrinhos, é que você, não eles te ajudando, você vai completar a questão 3 e a questão 4. Certo? Muito bem. Até aqui, tudo tranquilo. Tá certo? Agora vamos para o final da nossa aula. Hoje ela é um pouquinho mais extensa, mas eu acho que é interessante. O olhar de filósofo, o René Descartes, né, ele diz assim: o ato de imaginar, vamos ali para o livro, o ato de imaginar é mais do que contemplar na mente a imagem de um corpo material. O ato de imaginar é mais do que contemplar na mente a imagem de um corpo material. Não é olhando para, por exemplo, um celular, algo que realmente está e que existe. Não é isso que é imaginar, que ele falou.
Imaginar é muito mais. Ele diz, vamos ali voltar para o texto. Ele diz ali assim, imaginar, um pouquinho aqui assim do lado, ele diz que a imaginação, ele entendia isso como a capacidade que temos de formar imagens daquilo que conhecemos por meio dos sentidos. E ele julgava que essa imaginação ela não conseguiria formar um conhecimento puro, um total, né? Mas poderia contribuir para que buscássemos conhecer mais e mais aquilo que existe na realidade. Então, ele diz assim, eu posso formar imagens daquilo que eu vi, né? Mas que eu não conheço. E a partir disso buscar mais informações. Eu posso tentar imaginar alguns tipos de conclusões sobre aquilo que eu vi. Mas eu preciso buscar conhecer mais, imaginar algo ou ter um pensamento sobre algo deve me empurrar, deve me levar a buscar mais informações sobre aquilo que eu estou imaginando e pensando. Tá? E em cima disso, né, ele ainda disse assim que a imaginação nos ajuda a criar imagens mentais de corpos materiais, que foi mencionado antes. Então, nos ajuda a criar imagens mentais de coisas naturais, tá? De coisas naturais, materiais no caso. Agora, a sua última atividade, né? Antes foram essas coisas, agora é uma coisa prática que você gosta. Tenho certeza que você vai gostar dessa atividade. Você vai fazer o quê? Um desenho. Isso aqui, um desenho. Olha ali, olha a nossa apostila ali. Olha a nossa apostila aqui, Olha aqui. Desenhe em uma folha algo que passou pela janela da sua imaginação. Janela da sua imaginação. Imaginação. Janela da sua imaginação. Imaginação. Entendeu? Algo que você imaginou. Tá? Depois que você fez esse desenho, você vai responder essas questões que estão aqui. Okay? Que são: que nome você daria ao desenho que fez? Segunda pergunta. O desenho que você fez representa algo que existe de verdade? Ou na realidade? E terceiro, é possível criar a imagem de algo que nunca existiu? Algo que nunca existiu? Como assim? Eita, nós. Calma aí. Algo que nunca existiu. O que poderia nunca ter existido que a gente possa imaginar? Você faz ideia? Responde para mim aí. Tá ok? Responde para mim. E nós nos vemos na semana que vem, gente. Tchau, tchau.